Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou Fábio Newton e nesse vídeo vamos falar sobre o empate em 2-2 do Grêmio contra o Montevideo City Torque essa noite na Arena em Porto Alegre. Pessoal, o Grêmio protagonizou pelo segundo ano consecutivo na Copa Sul-Americana um novo fiasco. É um fiasco porque o Grêmio, um time tradicional, não só do Brasil, como da América do Sul, é um tricampeão da Libertadores da América, não é um time qualquer. O Grêmio, ano passado, pegou um grupo considerado e, de fato, muito fraco na primeira fase da Copa Sul-Americana e conseguiu a façanha de não se classificar em primeiro lugar, sendo desclassificado na repescagem contra o Alianza Lima, do Peru. O Grêmio, mais uma vez, consegue a façanha de não conseguir esse ano se classificar em primeiro lugar no seu grupo, novamente num grupo considerado fraco. Não vamos aqui tentar minimizar a situação. Um grupo com Palestino do Chile, Deportivo Riestra da Argentina, do qual a gente nunca ouviu falar, e Montevideo City Torque do Uruguai, do qual a gente também nunca tinha escutado falar, é um grupo fraco. E o Grêmio, tricampeão da América, deveria, por obrigação, terminar o grupo em primeiro lugar e se classificar direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fato que, pelo segundo ano consecutivo, como eu já disse, o Grêmio não conseguiu. O Grêmio não conseguiu ficar em primeiro no seu grupo. Um grupo fraco. O Grêmio empata com o Montevideo City Torque em casa. Dependia apenas dele. Uma vitória simples o colocava em primeiro lugar. E o Grêmio, na verdade, quase perdeu esse jogo. O Grêmio esteve atrás do placar. É triste porque quando a gente vê um jogo como contra o Santos, em que o time foi mal no primeiro tempo, mas melhorou no segundo e tirou forças daquele sentimento do imortal tricolor para virar um jogo, a gente imagina que o time vai ganhar confiança, que o time vai aumentar o seu anímico e que as coisas, de repente, a esperança é que as coisas comecem a melhorar. Só que aí no jogo seguinte, a gente continua vendo os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos problemas. Então, a gente não sabe mais o que esperar de um time do Grêmio. A gente não sabe mais o que esperar do treinador português Luiz Castro, que infelizmente está comprovado que não consegue implementar o seu trabalho. O Grêmio começou hoje com a escalação 4-3-3 de novo. Mais uma vez ele abriu mão dos três zagueiros. Ele novamente repetiu o Bright White de falso 10, porque ele não é um 10, ele não é um meia. E sei lá, ele achou que como deu certo contra o Santos, entre aspas, deu certo entre aspas, né? Porque o que melhorou o time no jogo contra o Santos foi a entrada do Arthur. E não a presença do Bright White fazendo uma função que não é a dele. Ele repetiu. Na dupla de volantes, dessa vez, ele colocou o Thiaguinho, ao lado do seu bruxo, que eu não sei, eu não entendo ainda qual a justificativa para esse jogador medíocre, para esse jogador que fede a ruim, Léo Pérez, continuar jogando. Desculpa. É irritante. A gente se irrita porque a gente tá vendo que esse jogador não consegue desenvolver. A gente tá vendo que esse jogador não tem qualidade técnica. Até o Dodi é melhor opção do que Léo Pérez. Se o Noriega não pode jogar, se o Arthur só pode entrar no segundo tempo, pelo amor de Deus, então coloca o Dodi. Olha, o jogo que o Grêmio deveria vencer
até os 15 minutos do primeiro tempo, as 3 primeiras chances de gol foram dos caras, do Montevideo City Torque. Incluindo um gol anulado, tá? Incluindo um gol anulado. E o Grêmio sendo o Grêmio, com muita dificuldade para desenvolver o jogo, sem nenhuma criatividade. O TT, que começou a partida graças ao seu desencanto na partida anterior contra o Santos, até que não jogou mal. Até que jogou bem o primeiro tempo, até que conseguiu tentar. Era ele hoje tentando alguma coisa. O Amuso hoje estava discreto, bastante apagado, muito provavelmente afetado, abalado pela não convocação para os últimos amistosos da seleção de Gana, do qual o Grêmio barrou para os jogos anteriores, e agora ele não foi convocado. Então provavelmente isso aí abalou. Eu acho um erro, tá? Eu achei um erro a direção ter barrado o Amuso. Eu sei que o Grêmio, eu sou gremista e quero o melhor pro Grêmio, mas eu também olho pelo lado profissional do atleta. Então, eu acho que foi um erro e isso pode ter abalado. Eu acho que isso pode ter abalado, de uma certa forma, o Amuso, que hoje não conseguiu desempenhar um bom futebol. O TT hoje estava melhor do que o Amuso no primeiro tempo. Aos 38 minutos, já no final do primeiro tempo, os caras abrem o placar após uma meia-lua do ponta deles no Marcos Rocha, que entrou no lugar do Pavon, que saiu lesionado, o Luiz Eduardo também, que tinha cometido... Luiz Eduardo é um zagueiro jovem, 18 anos apenas, que até então vinha até eu estava comentando aqui em casa, o pessoal levantou uma questão, será que o Gustavo Martins recupera a titularidade ou mantém o Luiz Eduardo? E eu estava dizendo, olha, até agora para mim o Luiz Eduardo está indo bem. O Vieri se destaca mais, obviamente, mas o Luiz Eduardo, com a sua discrição, ele não compromete e ele está sendo eficiente. Hoje ele pecou, pelo menos em 2 ou 3 momentos ele falhou e ele não estava legal. E aí ele sentiu algum desconforto muscular e saiu junto com o Pavon. O Luiz Eduardo e o Pavon entraram. O Wagner Leonardo, isso aos 24, 25 minutos do primeiro tempo ainda, tá? E o Marcos Rocha no lugar do Pavon. Bom, o Marcos Rocha não é um jogador ruim. Não é. Mas é um jogador que já está numa idade avançada, não tem mais a mesma intensidade, não tem mais a mesma capacidade de marcação. Isso todo mundo já sabe. Ele tem um bom cruzamento, ele tem um bom arremesso lateral, mas intensidade, velocidade, capacidade de marcação ele realmente perdeu. E ele tomou uma meia-lua desconcertante do cara do City Torque, que passou por ele, como quis, cruzou, e no meio da área encontrou o atacante deles para encostar para dentro do gol. Falha de marcação também do Pedro Gabriel, que estava, quem olhou o lance viu, né? O Pedro Gabriel estava atrás do cara e não na frente, ou pelo menos junto com o cara, então foi falha de marcação dele que estava no cara. Tá? Não tô aqui crucificando o Pedro Gabriel, até fez uma boa partida, mas não adianta, foi falha dele também, do Marcos Rocha e do Pedro Gabriel. Bom, final do primeiro tempo, 1-0 pros caras. E os caras jogando melhor. Tá? Na volta do segundo tempo, entraram o Gabriel Mack e o Arthur. O Gabriel Mack na vaga do Amuso, o Arthur na vaga do Thiago. O Grêmio parece que mudou da água pro vinho, tá? Assim como tinha acontecido contra o Santos, o Mack melhorou o time, o Arthur melhorou o time. É impressionante como o Luiz Castro não consegue ver que esses jogadores têm que sair jogando. São titulares absolutos do Grêmio. A não ser que não tenham condições físicas, a não ser que ele achou que ia ser fácil para deixar os caras no banco. Porque o Mack e o Arthur entraram, o Grêmio melhorou consideravelmente, tá? Com essas duas alterações. E tanto é que os dois fizeram a jogada de empate do Grêmio. Um toque do Arthur pro Gabriel Mack, que conduziu a bola para dentro da área, para frente da área, chutou. É fato que a bola foi onde o goleiro estava, o goleiro falhou deles, mas isso não importa, a jogada foi bem trabalhada, o chute foi forte. Gol de empate do Grêmio, na jogada em que os dois que estavam no banco entraram, tá?
Só que o time do Grêmio empatou o jogo, beleza. Aí até aumenta o volume, melhora consideravelmente, sim. Vai tentando, vai desperdiçando chances, mas quem amplia o jogo, quem amplia o placar, são os caras mais uma vez. Dessa vez numa bela cobrança de falta, uma falta cometida pelo, se eu não me engano, pelo Léo Pérez, tá? Que é um desastre em pessoa, como jogador, como, né? Um desastre profissional. Cometeu uma falta na entrada da grande área, o cara cobrou uma falta muito bem cobrada, sem chance para o Everton, que até conseguiu chegar, mas não teve força para tirar a bola. Né? Não diria indefensável, mas vamos dizer assim, que vamos tirar o mérito da cobrança do cara, tá? 2-1 pros caras. O Grêmio ainda conseguiu, num pênalti, empatar aos 43, um pênalti em cima do Bright White, onde ele foi empurrado, ele sofreu uma carga, foi empurrado, caiu, pênalti. Não tem que, para mim foi pênalti, não teve o que debater sobre isso. O comentarista da rádio, porque eu estava olhando pela televisão e escutando pela rádio, o comentarista da rádio disse que para ele não tinha sido pênalti, mas para mim foi, tá? Isso aí cada um vai achar uma coisa, enfim. O que importa é que o Grêmio empatou o jogo aos 43. O Grêmio teve outras chances, inclusive, para virar o jogo. Só que o goleiro dos caras daí, no finalzinho dos 43 até o final dos acréscimos, o Grêmio teve chance de empatar o jogo, de virar o jogo. O Carlos Vinícius cabeceou, bola no cantinho, o Bright White chutou, o TT chutou, o Marcos Rocha chutou, o cara defendeu, o namorado acho que chutou também, se não me engano. Eu sei que o cara assim, ó, realmente fez boas defesas, né? Fez alguns milagres, digamos assim, né? Defesas realmente boas, né? E garantiu o empate para os caras. No final ainda o Carlos Vinícius acabou perdendo a cabeça, foi expulso, vai ficar de fora provavelmente. Provavelmente não, é certo, né? Vai ficar de fora do primeiro jogo da repescagem. Final de jogo, empate 2-2. O Grêmio em segundo lugar no grupo vai ter que disputar a repescagem. O playoff que eles chamam, né? Mas é a repescagem que a gente conhece. Contra um time que vai vir da Libertadores. Um desclassificado da Libertadores. Não é fácil, tá? Não é fácil. O que fica desse jogo, gente, além do fiasco, porque é um fiasco, num grupo contra Palestino, que ainda mais ou menos assim, por ter participado de outros Libertadores, outras Sul-Americanas, o Palestino ainda é um nome mais conhecido. Agora, Riestra e Montevideo City Torque, por favor. Esses times aí, o Grêmio tinha que ter passado por cima. O que demonstra a insuficiência técnica, a ineficiência desse time do Luis Castro. O que fica desse jogo, gente, especificamente, são as teimosias do Luis Castro. As teimosias dele as insistências dele com o Léo Pérez. Aí o pessoal bota a culpa no Noriega. Não, Léo Pérez e Noriega não podem jogar juntos. Não, quem não pode jogar é o Léo Pérez. O Noriega até pode jogar junto com o Arthur, por exemplo. Mas o Léo Pérez não dá. Esse cara não pode mais fardar no Grêmio. Alguém tem que chegar no Luis Castro e dizer, olha, nós contratamos mal, erramos, deixa esse cara no banco, não usa mais. Porque a insistência do Castro com o Léo Pérez, a falta de convicção tática, uma hora joga com 3 zagueiros, outra hora joga com 2 zagueiros, aí depois joga com 3 zagueiros, depois joga com 2 zagueiros, uma hora é com um volante, outra hora é com 2 volantes, uma hora é com meia, outra hora é sem meia. Essas invenções do Bright White como falso 10, tendo o Gabriel Mack no banco. Então, isso é que está comprometendo o trabalho do Luis Castro. Essas teimosias, essas insistências, essas faltas de convicção. E isso está declinando cada vez mais o time do Grêmio. Então, assim, gente, o Grêmio... Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. O jogo de repescagem na volta da parada da Copa do Mundo. Mas o Luis Castro, ele tá com a corda no pescoço. Se ele não conseguir vencer o Corinthians no Brasileiro e ficar numa posição próxima da zona de rebaixamento, eu acredito que é o fim da passagem do comando de Luis Castro pelo Grêmio. Mas essa é só a minha opinião.
Pessoal, por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, peço que compartilhem, deixem seu like e comentem quem que vocês acham que foi o melhor em campo. Para mim, o melhor em campo hoje foi o Gabriel Mack, apesar de ter entrado na segunda etapa. O pior em campo para mim hoje foi o Léo Pérez, não tenha dúvida disso, né? Então, eu acho que tem muita coisa que ainda tem que ser acertada no Grêmio, porque a gente ainda vai sofrer muito se continuar desse jeito. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.